Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então entrar na presença do Senhor nosso Deus em oração. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Também neste momento nós queremos agradecer ao Senhor por mais este dia abençoado que está nos concedendo, por mais essa semana abençoada que está nos concedendo, pela semana que se passou, por tudo aquilo que o Senhor supriu em nossas vidas e principalmente agradecer ao Senhor pela nossa salvação. Perdoa, Senhor, aos nossos pecados por atos, palavras e pensamentos em nome do Senhor Jesus e nos purifica, ó Deus, de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus. Eu quero colocar diante da Tua presença cada vida que está agora participando desse culto ao Senhor, onde essa pessoa estiver nesse momento, no seu lar, no seu trabalho, em deslocamento, que ela seja aí coberta pela Tua presença santa e maravilhosa. Visita também os seus familiares, todos aqueles que estão ligados a ela, onde quer que estejam, Pai, para que também estejam debaixo da Tua santa e gloriosa proteção em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, toma nas Tuas mãos este culto, seja o Teu Espírito Santo a tratar de cada coração, a falar, a inspirar, a dirigir todas as coisas para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, o que nós te pedimos aqui, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos aqui dar início ao culto, desse domingo, hoje aí, dia 12 de abril de 2026, lembrando aos irmãos aí que no próximo domingo nós teremos aí a Santa Ceia do Senhor, para ir preparando os elementos da Santa Ceia, para participar, aqueles que já são batizados, aqueles que sabem discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, estão congregados aí, participe aqui conosco, providencie os elementos, o pão e o suco de uva, para participar aqui conosco da Santa Ceia do Senhor. Agora nós vamos passar a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele venha compartilhar com a igreja aquilo que Deus está colocando no seu coração nesse domingo aí, para encher os nossos corações aí de fé, de esperança, ou mesmo tratar de alguma coisa que Deus quer tratar com cada um de nós de uma forma especial, O sentido da palavra de Deus é Ele falando conosco, Ele nos ensinando, Ele nos consertando, Então nós precisamos sempre estar ouvindo aí a palavra de Deus. Então o irmão Luiz está com a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Bom dia, pastor Wanda, Jaqueline, Tininha, deixa eu ver quem está mais aqui. Só por enquanto. Então vamos lá. Saúdo a todos com a paz do Senhor, graças a Deus estamos aqui em mais um domingo para louvar e engrandecer o poderoso nome de Deus, adorar o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa salvação. Então, pastor Aguilar, o senhor quase falou tudo que eu ia falar, só na introdução. Então, vamos em frente, Hoje nós vamos tratar do Evangelho de João, no capítulo 3, dos versículos 16 ao 21. Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 16 ao 21. Nós seremos confrontados, como bem disse, o pastor Aguilar, que ele já fez a introdução por mim, o pastor Aguilar, ele tem muita vivência no Evangelho. Então nós seremos confrontados com a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela entra em nós
e se nós tivermos realmente um coração segundo o coração de Deus, ela é um espelho, ela nos mostra a realidade de quem nós somos, sem maquiagem, sem nada. E quanto mais a palavra de Deus mostra essa realidade, de que nós somos pecadores, nós somos incorrigíveis, que só mesmo pelo poder da palavra, só mesmo pelo Espírito Santo de Deus, só mesmo por termos sido chamados e escolhidos, é que nós temos a verdadeira gratidão, que nós estamos aqui não por obrigação, mas de forma voluntária, porque o Espírito Santo removeu as escamas dos nossos olhos. Então nós estamos aqui por gratidão. Nós estamos aqui porque realmente percebemos o quanto nós somos amados e guardados pelo nosso Deus. Nós aqui sabemos que, por pior que as coisas estejam, seja quais forem as dificuldades que nós venhamos a viver, Deus está conosco e Ele vai tudo suprir. E o principal suprimento Ele já trouxe, que é Jesus, que é o penhor, que é a garantia da nossa salvação. Porque se com Ele nós morremos, com Ele também nós já ressuscitaremos, porque Ele avisou que iria ressuscitar. E Ele foi ressuscitado porque Ele morreu, porque nele foram castigados todos os nossos pecados. Nem todos, infelizmente, crerão nessa verdade, mas nós sim podemos crer em nome de Jesus, porque Ele ressuscitou. Tem um hino, né, que diz, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E qual é o amanhã? O amanhã é justamente que Jesus voltará e nos levará para estarmos com Ele na eternidade. Então, graças a Deus por isso. Bom, eu já poderia até parar, mas eu vou trazer o que eu prometi. No capítulo 3, inicia quando Nicodemos, que era um fariseu, ele era um mestre. Primeiro eu vou contextualizar. Ele começou a conversar com Jesus, fez algumas perguntas a Jesus e Jesus foi respondendo. Na minha Bíblia, nessa resposta que Jesus dá a Nicodemos, no versículo 16, a minha Bíblia é ao meio da versão revista e atualizada, tem aqui a missão do Filho. Então Jesus começa a explicar a Nicodemos, né? E na verdade o que Nicodemos tem é alguma rejeição. Ele sabia que Jesus era o Messias, mas ele não queria aceitar. Tinha dificuldade em aceitar isso. É duro você ser acostumado com a lei e depois ter que viver na graça. Isso era uma coisa inaceitável. Como é que o homem não tem o poder de se justificar diante de Deus? E não tem. Só mesmo com Jesus. E essa era a grande dificuldade. O homem não queria perder o controle da sua eternidade. Ele achava que podia garantir a eternidade dele diante de Deus por ele mesmo e não podia, até porque a lei não falava isso. A lei falava de eles ficarem lá naquela terra. Jesus veio com a nova aliança, com um plano muito maior, que é a eternidade nos céus, porque essa terra está toda contaminada. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Às vezes eu vejo essas celebridades de televisão falando, não, eu acredito no mundo melhor, eu acredito que o homem pode melhorar o mundo com mais amor, com mais compreensão. Porcaria nenhuma, o homem não pode fazer nada para melhorar o mundo. Não existe isso. Se o que vai acontecer com o mundo, vocês podem ter certeza, é piorar. E por isso, e para nós cristãos ainda é pior ainda, que haverá perseguição. Hoje nós já somos perseguidos. Nenhum apóstolo morreu bem de vida, rico, cheio de dinheiro, com fazenda, com não sei quantas mil igrejas. Eu estou me alongando. Então eu vou passar agora a leitura.
E vem assim, então, o subtítulo na minha Bíblia, no versículo 16, a missão do Filho. Então, sempre entendendo, aqui ele está explicando a Nicodemos o que ele veio fazer. E ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arruídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, muito bem, então vamos lá. Vamos agora ler versículo a versículo e tentar dar um sentido às coisas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, aqui cai por terra aquela coisa, não tem livre-arbítrio, você não tem livre-arbítrio nenhum. Se você não quer em Cristo, você está morto espiritualmente. Você nasceu morto, vai viver morto e vai morrer espiritualmente morto e não estará na eternidade com Deus. Isso é claro. A segunda, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, o que ele está querendo dizer assim, ele veio para salvar os homens. Haverá um julgamento, mas nesse momento Cristo voltará para julgar, mas haverá um julgamento. E Cristo não veio para julgar. Cristo veio dizer, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E mesmo assim ele foi rejeitado. Continuando, quem nele crê não é julgado. O que não crê está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque simplesmente ele não crê que em nome de Jesus, porque Deus deu autoridade ao nome de Jesus. Então, quem não crê já está julgado, que é uma pura coerência. Se o único caminho para a salvação é Cristo, quem não crê já está julgado, está condenado. Aqui ele fala, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Aqui, quando ele fala o julgamento é este, nós poderíamos colocar assim, a sentença é essa. Quando o juiz prolata uma sentença, ele faz uma introdução, ele esclarece, ele põe os prós e os contras, e depois ele sentencia. Você está culpada, não sei quantos anos de cadeia. Então, aqui, o que ele está querendo dizer é que o julgamento é que a sentença é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Os homens acham que por eles mesmos podem se salvar. Nós não precisamos de Jesus. Tem umas falas que eu acho tão interessante que a pessoa, são duas falas que eu ouço muito. Ah, não, se Deus me der saúde, o resto é comigo. Coitado, está ferrado. Ele pode ter toda a saúde do mundo. Se Deus não quiser, ele não sai do lugar. Então isso não existe. E a outra que tinha muito antigamente, que falava assim, não quero nem que Deus me ajude, porque o negócio estava tão fácil que ele achava como certo. E as coisas não são assim. Então essa é a rejeição do homem. Todas as coisas, sem querer, a gente fala muitas coisas erradas. Entendeu? E ele fala, ele continua, né? Esse é o julgamento. Aí ele continua explicando. Ele diz que luz porque
ele explica aqui, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Ou seja, o homem queria viver de aparência, o homem achava que podia cumprir a lei. O homem acha que pode fazer alguma coisa e encostar Deus na parede. E não pode. Aí vem aqui no versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal, aqui está escrito assim, aborrece a luz. Na verdade, eu fui ver aqui no dicionário, o aborrece é desprezar, é rejeitar. Né? Aborrece a luz e não se chega para a luz, ou seja, não vai a Cristo. Né? Vem assim, tá? Jesus sempre disse, eis, estou à porta e bato. O Evangelho está sendo pregado no mundo assim, para que fiquem todos, são injustificáveis, porque todos conheceram. E tem também, só em olhar a natureza, essa instabilidade, só a vida na Terra, isso já é suficiente para saber, não, existe um Deus, eu temo esse Deus. Continuando, então ele fala, pois todo aquele que pratica o mal rejeita a luz e não chega para a luz, a fim de não serem arruídas as suas obras, porque é isso que acontece. Quando a palavra de Deus opera em nós, ela mostra as nossas faltas. E aqui ele está dizendo que para não serem arruídas as suas obras, mostra o quanto nós somos ruins, o quanto nós fazemos errado. E isso é muito importante. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, todo o bem que nós fazemos, toda boa obra que nós fazemos, nós temos que ter em mente que não somos nós. Na verdade, o Espírito Santo que habita em nós, que nos incomoda quando nós estamos errados. Esse Espírito Santo é que nos leva a fazer as obras que Deus quer que nós façamos. Então, pastor, eu agradeço a minha oportunidade, desculpe eu ter me estendido, e eu passo a palavra, devolvo a palavra ao senhor para as suas considerações e correções. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus, né? Luiz, então nós temos aí uma palavra que mostra, né, de uma forma bem prática e objetiva, a missão do Senhor Jesus, né? O que ele veio fazer aqui na Terra. Deixa eu ver aqui quem mais fugiu, tá? Estão me ouvindo aí? Vai cair? Não. Estão me ouvindo aí? Tá, né? Eu estou ouvindo. Tá. Quem mais sumiu aqui, eu devo ter mexido alguma coisa. Então, de uma forma bem objetiva, de uma forma bem prática, essa palavra, ela mostra pra gente essa importância. O Luiz falou aí sobre essa dificuldade, né, de quem vive naquela fé distorcida, de que precisa fazer alguma coisa dela mesma para que ela possa alcançar a salvação, né? Então é um erro, né? Então as pessoas estão ali buscando pelo esforço próprio, né? Buscando ser boazinhas, buscando ser caridosas, como se a salvação viesse pelos nossos próprios méritos, né? Pelo mérito da própria pessoa. E não é. Então a dificuldade ali, o irmão citou isso no começo, até antes de começar a ler, do Nicodemos de entender isso, né? A dificuldade que ele tinha, porque ele era judeu, né? Um dos principais da sinagoga e tal, tinha todo aquele prestígio, e desde criancinha ele foi ensinado que ele tinha que praticar as boas obras para entrar no céu. E se ele não fosse, né, um bom judeu, se ele não fosse ali um rigoroso, né, seguidor da lei, ele não entraria no céu, né, no reino dos céus. E aí chega o Senhor Jesus e fala, não é nada disso, né? Na verdade, você vai ter que nascer de novo, e esse nascimento vai ter que ser pela fé, no sacrifício que vai ser feito aí para que os pecados sejam retirados. A fé no Filho de Deus. Então, Jesus já, sem ter feito aquela obra, ele já antecipava aquilo que seria feito, e já mostrando como é que seria feito isso. E imagina, então, a maior confusão, porque hoje nós já temos, né, praticamente, pelo Espírito Santo e pela palavra, nós já temos tudo mastigadinho, né? Mas o Nicodemo não tinha.
Então imagine que a dificuldade dele ali também, apesar, né, e isso é importante a gente colocar, dele estar diante do Senhor da Glória, diante do Senhor Jesus, mas mesmo assim ele tinha aquela dificuldade. A gente tem que precisar que o Espírito Santo também não estava atuando como está atuando aqui agora, e ele tinha uma dificuldade tremenda de entender essas coisas, como hoje, né, tem pessoas até bem intencionadas, pessoas honestas, né, pessoas prestativas, mas que elas têm uma dificuldade tremenda quando a gente fala do Evangelho, porque elas estão ligadas a algumas correntes religiosas que ensinaram para elas que elas precisam fazer alguma coisa para que elas tenham o direito de serem salvas, como se o direito de ser salvo não estivesse lá na cruz, né, que a obra que foi feita lá, e como a gente viu na semana passada, que ele ressuscitou, né, ele justificou a gente através, né, o Senhor Jesus, né, através dessa ressuscitação. Então é importante a gente entender, o irmão Luiz tocou num ponto muito importante, e a gente precisa entender que às vezes até a gente aí pregando o Evangelho, a gente se converte, vai pregar o Evangelho, e aquela cabeça dura, né, você fica ali martelando a palavra e a pessoa não recebe ela de jeito nenhum, é porque tem essa dificuldade. Isso exige oração, isso exige preparo do Espírito Santo. É uma obra que também não é nossa, né? Nós vemos que ali não depende de quem quer, nem de quem corre, depende de quem aquele aprove a Deus ter misericórdia. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer com muita sabedoria, paciência e principalmente muita dependência de Deus. Então, tem essa dificuldade realmente, então não se espantem se amanhã depois você for pregar para alguém e essa pessoa começar a colocar um monte de barreira em questão de que ela tem direito, porque ela faz isso, ela faz aquilo outro, e porque o outro não fez nada, e porque o outro fez aquilo, e fez o outro é salvo, e eu porque eu não sou salvo, se eu sou melhor do que o outro. Então isso é uma natureza humana que vai aí sobressair sempre que a gente estiver falando dessa questão. Bom, muito importante isso aí. Também o irmão Luiz tocou no outro ponto muito importante, né? Esse aqui é importantíssimo, achei aqui, que nenhum apóstolo morreu rico, né, ou abastado, né? Eu acho interessante isso aí, porque parece o contrário do que a gente ouve, né, as pessoas pregando aí, né? Se você é de Deus, você tem que ter o melhor carro, você tem que ter a melhor casa, você tem que ter o melhor emprego, você tem que ter muito dinheiro, tem que escrever dinheiro na tua horta e tal, né? E outros vêm até dando uns testemunhos, eu era um mendigo, pé rapado, não tinha nada, né? Hoje sou maquinada, sou quase o dono do Brasil todo e tal, tal. Não é, né? Não é. É verdade, a pessoa que ela vai progredir, ela vai ter que ter um esforço dela nesse sentido, né? Deus, ele opera a salvação. Se você é pobre ou se você é rico, não tem problema algum. Ele vai operar a salvação. Agora, se você é uma pessoa que quer melhorar de vida, vai estudar, ou vai trabalhar mais, vai se esforçar, e vai ter aí a ajuda de Deus, né? E você vai progredindo, mas você vai fazendo a sua parte, né? Deus também não é Deus de preguiçosos, a gente precisa entender esse negócio direitinho. Mas os apóstolos, eles foram homens de muitas dores, muitos sofrimentos, e eles não estavam preocupados em também enriquecer, em ganhar nada nessa terra. Eles tiveram a missão mesmo de ganhar almas, ganhar vidas, e deram as suas vidas mesmo por esse propósito, exceto de João, que aprove a Deus que ele não fosse, né, morto, que ele não fosse executado. Os demais, todos eles foram executados e viviam numa situação humilde, não vou dizer, não faltava nada para eles, é claro, mas eles viviam numa situação humilde, né? E até pegando, às vezes trabalhando o bolso deles e sustentando a obra, como o caso de Paulo, para que não faltasse nada para as pessoas que estivessem ali com ele. Bom, o irmão Luiz também fala a questão de quem crê, né? Ele citou essa parte. Quem crê no Senhor Jesus não vai ser julgado, não vai ter julgamento. Por que não vai ter julgamento? Porque já, o irmão Luiz citou bem, já está o quê? Justificado. Então é importante para a gente, como crente, sempre pensar nisso. Eu já estou justificado, eu já estou salvo, não por nada que eu tenha feito, estou fazendo ou venha a fazer. Eu estou salvo pela obra que o Senhor Jesus fez por mim lá na cruz. Isso é a fé. E é isso que dá realmente o direito de nós sermos salvos. O direito conquistado pelo Senhor Jesus. Então, quando a gente consegue entender essas coisas, que é uma questão de legalidade, né? Eu acho que um advogado talvez ele tenha mais facilidade para a gente entender a lei, né? Se fosse uma coisa natural, mas não é uma coisa natural, é uma coisa do Espírito Santo.
mas é uma coisa legal, não é uma questão se está certo, se está errado, não, é uma coisa legal. Entenda assim, se a gente entender que é uma questão de legalidade, que você, eu, nós que cremos, adquirimos esse direito, porque o Senhor Jesus, Ele conquistou para nós, não foi, nós não fizemos nada que nós pudéssemos fazer, então fica mais fácil entender. Por isso, quem crê nele não vai ser julgado, não vai ser condenado, já está justificado, já está absolvido antecipadamente, acabou, não tem mais nada. Mas aí vem aquela questão que vocês vão ter muitos questionamentos sobre isso, né? Quem não crê, não importa, não, mas eu vejo a velhinha na rua, eu corro lá para pegar a sacolinha dela, né? Aí eu vejo o gatinho lá, eu levo a comidinha, boto leite para o gatinho lá, eu vou no orfanato todo mês para levar comida para as crianças. Se você não crê no Senhor Jesus, independente das boas obras que você faça, você já está julgado. E esse julgamento é a condenação. É condenação. Entendeu? Por quê? Lembra a questão de legalidade. Legalidade. Então não é. A gente só consegue entender se a gente levar para esse campo, porque é uma legalidade espiritual. Então a gente consegue entender. Então é uma questão de legalidade, não é uma questão do que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Que nós somos ensinados assim, né? Quando a gente começa, desde criancinha, né? Se você for bonzinho, né? Aí o bicho papão não vai pegar o teu pé, né? E começa aquele negócio. Hoje já mudou as coisas, mas é mais ou menos por aí, né? Aquela questão da recompensa e do castigo, né? Se você faz uma coisa boa, você tem uma recompensa. Se você faz uma coisa ruim, você tem um castigo. Se você for uma pessoa boa, você vai se dar bem. Se você for uma pessoa ruim, você vai se dar mal. Então a pessoa sempre tem esses critérios. Mas a gente precisa entender que a questão espiritual não é assim. A questão espiritual ela se encerra no Senhor Jesus. Ou crer nele para a salvação, ou não crer para a perdição eterna. Então, se a pessoa consegue entender isso, e é difícil entender isso, naturalmente, até pela nossa própria criação, né, desde criança, tanto no mundo ocidental, oriental, todos nós somos levados a crer que teremos bons resultados se praticarmos as boas obras. Mas com Deus não funciona assim, que a boa obra que precisava ser feita foi feita somente por um homem, o Senhor Jesus, lá na cruz, e Ele fez por todos nós. Então, muito esclarecedor também essa questão aí que o irmão Luiz levantou sobre essa questão da sentença, né? Vem aquela sentença, vai explicando por que você está condenado, simplesmente por isso. Você não foi condenado porque você roubou, você não foi condenado porque você matou, você não foi condenado porque você deu golpe, você foi condenado porque deixou de crer no Filho unigênito de Deus. É isso que a pessoa vai escutar, tá? Depois pode vir as agravantes. Além disso, né? Aí vem as agravantes que pode intensificar ou atenuar, né? Existe graduação tanto para aqueles que serão salvos, existe o julgamento dos salvos, e existe graduação para isso, e existe graduação tanto para aqueles que serão condenados. Então a gente precisa entender que esse julgamento também vai ter penas. Tá? Tem sentença e tem penas. Então, já estou perdido, eu vou piorar. Pior ainda vai ser na hora do julgamento. Então, precisamos pensar nessas coisas também. Para ser salvo, né? Não para ser condenado, para ser salvo. Crer no Senhor Jesus e receber a salvação que só Ele pode nos dar. Okay? Isso também, o Luiz falou sobre a dependência de Deus, né? E eu gosto muito quando fala sempre essa questão aí, e a pessoa fala assim, não, tendo saúde, né? O resto a gente corre atrás, não é isso? Estou nessa parte. Ou a pessoa falando que ela só depende dela, está tão fácil, né? Está tão fácil que não precisa nem de Deus, e aí quebra a cara. Quebra a cara, né? Porque a gente precisa de Deus em todos os momentos. E aquilo que poderia ser muito simples, às vezes complica por causa desse orgulho, por causa dessa indiferença diante de Deus. Então, bastava ter um reconhecimento. Puxa Deus, que bom, o Senhor colocou para mim a coisa tão fácil, agora me ajuda para que dê tudo certo. Gente, vai custar alguma coisa? Vai cair algum pedaço? Acreditar a Deus nas coisas? Agradecer, né? Você foi naquele lugar, voltou, tranquilo, em segurança.
numa cidade que se iguala às guerras que acontecem por todo mundo, né? O número de pessoas aí que sofrem violência aqui, quase é igual, às vezes até pior que lugares que estão em guerra, você consegue se deslocar em segurança para lá e para cá, você consegue fazer as suas coisas. Agradeça a Deus, coloque-se diante de Deus e acredite, é isso aí, tá? E o irmão Luiz calcula uma questão muito legal, que é essa rejeição das coisas de Deus, essa rejeição ao Evangelho, que a pessoa que está no pecado, né? Que é falando da questão das trevas, da luz, que a gente está nas trevas, ama as obras das trevas, e justamente isso, a pessoa que está no pecado e ela está envolvida, né? Ela está lambuzada, ela está gostando daquilo ali, quando ela ouve o Evangelho, aquilo ali para ela é o terror, porque por mais que ela não queira admitir naquele momento, toda a culpa vem sobre ela. Ela sente aquela culpa. E então a maneira que ela tem ali de se defender para manter ali aquela situação dela é justamente rejeitando e atacando e desacreditando e ofendendo. Então quando você vê isso é porque a pessoa ela está sentindo o peso da sua culpa, mas ao contrário, ao invés de ela se arrepender, ao invés de ela abrir a porta para o Senhor Jesus entrar, ela fecha a porta. Ela se indigna. Ela quer ofender, ela quer até se, em alguns casos, até agredir. Ela agride, né, com palavras ou mesmo fisicamente. Por quê? Porque ela está sendo tocada na sua ferida. As trevas que estão dentro dela estão sendo manifestas. Então, a palavra diz bem claro, quem está nas trevas não quer ir para a luz, não quer ouvir o Evangelho, não quer ouvir a pregação, não quer ser tocado pelo Senhor Jesus, ela quer se afastar, porque ela quer se manter. Então, o mínimo que ela vai fazer, eu acredito que cada um de nós aqui já tem ouvido, né? Quem não ouviu ainda vai ouvir, é dizer assim, não é porque agora eu estou com a minha vida toda errada, né? Eu estou cheio de pecado aí, né? Estou na gafieira, né? Nada contra a gafieira não, né? De repente até tem um irmão e a irmã que trabalha na gafieira lá, é só um exemplo aí, né? Então, na gafieira, a pessoa se sente culpada por tudo, ela se sente culpada por tudo, ela nem é, né? Mas ela se sente culpada por aquilo ali. E aí ela dá uma série de desculpas para que ela não possa, naquele momento, ouvir o Evangelho, ela não possa se converter. E, gente, mas nós não podemos nos salvar por nós mesmos, somente o Senhor Jesus, ele tem esse poder. Então é importante, que irmão, essa parte aí eu achei muito, muito interessante, né? Essa rejeição, né? Que a pessoa tem o Evangelho, justamente querendo defender aquilo que ela está praticando, porque deveria ser o contrário. Não, realmente eu estou errado, né? Jesus pode tirar isso de mim, eu posso mudar, né? A pessoa deveria, né, quando ela é tocada e ela já sente aquele poder de Deus mostrando para ela que ela precisa se consertar com o Senhor Jesus, que ela precisa do perdão do Senhor Jesus, que ela precisa crer nesse perdão, crer, tá, irmãos? Quando a gente crê, aí ela consegue, né, realmente ser liberta daquele pecado, ela consegue ser liberta daquele mal, pelo poder do Senhor Jesus. Por isso que na nossa força nós não conseguimos, né? E no finalzinho, né, o irmão fechou muito bem aqui essa passagem, mostrando que para praticar as boas obras, nós dependemos do Espírito Santo. Nós não dependemos de nós mesmos. Então é o contrário, né? Eu passo a praticar as boas obras com a direção do Espírito Santo. Tem um sentido daquilo que eu estou fazendo. Mas eu tenho a plena convicção, a plena certeza de que a minha salvação não depende das boas obras. Não depende da minha mudança de vida. Não, é o contrário, né? Tudo que mudou em mim foi consequência e não causa da minha salvação. É isso que a gente começa a entender direitinho. As boas obras, a mudança de vida, a obediência a Deus, né? Essa transformação que acontece na vida do crente é consequência da salvação e não a causa. Então, muitas igrejas invertem, né? Elas colocam como a causa da salvação você praticar o bem, você praticar as boas obras, você ser bonzinho, né? Não, isso tudo é consequência. É o que o Espírito Santo vai trabalhar em nós depois que realmente pela fé nós crermos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, irmãos, que
Deus continue aí abençoando aí a sua vida, né? Dando sempre essa clareza, né? Para trazer uma palavra objetiva que realmente traga recursos para a nossa vida no dia a dia, que é isso que nós precisamos, ouvir coisas que venham edificar, coisas que venham realmente dar a fé. A palavra de Deus diz, a fé ela vem pelo ouvir o que é a palavra de Deus. Então é importante que a gente tenha essa palavra, ouvir essa palavra e ter aquela convicção, continuar nessa fé. Que Deus então continue abençoando aí a sua vida, abençoe aí o seu trabalho, tudo aquilo que aprove a Ele colocar na sua, nossa saúde, né? Bastante saúde. E a Cristina também, todos vocês aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor nosso Deus agora? Qual vai ser o hino? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 370. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Aleluia. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar a igreja agora a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 23. Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 23. Enquanto a igreja vai localizando a palavra, eu vou pedir a Deus que nos conceda aqui sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a me fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, Senhor, aos nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti,
nosso Deus e nosso Pai. Amém, gente? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui então essa passagem. Vamos ver aqui onde ela está, 23 até o 35, né? Deixa aqui no 35. Que é a parábola, aqui na Almeida Revista Atualizada, está assim, a parábola do credor incompassível. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Glória a Deus, né? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que no contexto anterior, Pedro ele faz um questionamento ao Senhor Jesus a respeito do perdão, né? Quantas vezes ele deveria perdoar, né? E ali pela lei, dizer que 3 vezes, né? Se pecasse o irmão no dia, tinha que perdoar. E Jesus amplia bastante o negócio ali, né? Bota 70 vezes 7, ou melhor dizendo, ilimitadamente, né? Não existe limite para o perdão do irmão. Isso num dia só, tá, irmão? Aqui ele está falando de um dia só. E Jesus ele fala sobre essa questão, né? Da necessidade de perdão, da necessidade de conserto dentro da igreja, né? Uma coisa que mantém a pureza da igreja é essa necessidade de perdão. E tem pessoas que têm muita dificuldade de perdoar. Então vamos aqui numa suposição, se tem uma pessoa, né? Vamos dizer aí o Manuel, né? O Manuelzinho ali começou a trabalhar, rapaz novo, né? Empolgado com o trabalho, conseguiu a sua primeira conta do banco, ganhou o seu primeiro cartão de crédito, né? E aí o Manuelzinho ele começou a gastar um pouquinho mais do que devia e não foi percebendo, né, que aquela dívida ia por rotativo, ia acumulando, e num determinado momento ficou impagável, né? Chegou aquelas contas do Manuel, não conseguia pagar mais nem o mínimo, né? E cheio de dívidas por conta daquele cartão. Até que um dia o cartão de crédito, né, a administradora, resolveu, isso aí é um milagre, né? Deus mesmo, né? Resolveu sortear algumas pessoas e falar: vamos perdoar a dívida dessas pessoas. Vamos fazer uma campanha, né? E vamos tirar algumas pessoas e vamos perdoar a dívida. Vamos ver aquelas pessoas ali. Aí se joga aqui o Manuelzinho, né? Vamos perdoar, vamos ligar para ele e dizer que não deve mais nada. E o Manuelzinho, ele então recebeu ali o perdão por aquelas dívidas, né? A dívida dele foi sanada, o cartão de crédito disse: não deve mais nada para mim. O Manuel ficou feliz da vida, né? Ficou lá, né? Abraçou todo mundo no trabalho, né? Ficou contente.
Só que tinha um colega do Manuel que lhe devia ali um dinheirinho, né? Tinha pedido um dinheiro lá que estava meio apertado, precisava fazer umas compras, não tinha dinheiro. Uma quantia não tão grande, né? Não chegava nem perto daquilo que o Manuel estava devendo por cartão. E ele ficou muito irritado com esse colega dele. Ele rompeu a amizade e exigiu que o pagamento fosse feito de qualquer jeito. Então a gente vê aí a situação, né? Só para a gente entender um pouquinho o que é essa parábola, ela está querendo dizer, o que o Senhor Jesus está querendo dizer nessa parábola. Agora nós vamos aqui para a parábola pensando aí na situação que nós acabamos de ver. Mateus aqui, versículo 18, né? A partir do versículo 23, correto? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Passando ele, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Então nós vamos aqui fazer algumas associações para entender melhor. Quem é esse rei, né? Esse rei é o Deus Todo-Poderoso. Como é que ele faz o perdão dessa dívida? Ele perdoa essa dívida através do Senhor Jesus. Mas essa dívida é uma dívida astronômica, não tinha como, com certeza, né, esse servo era uma pessoa de grande poder, né, poderia estar administrando ali alguma província, algum local, e de repente lá ele teve um golpe, ou alguém deu um golpe, ou houve algum desvio, ou mesmo incompetência, e que foi perdido ali uma grande soma de dinheiro, e esse rei estava cobrando para ele que pagasse aquela dívida, senão ele iria, né, usar o direito daquela época de fazer todo mundo ser preso, até ser vendido e até pagar, e de repente até nem se chegasse a esse montante, muito dinheiro mesmo. Mas ele vai e clama, ele vai e se humilha diante desse rei, e esse rei perdoa. Então, o que é isso aqui, né? O que o Senhor Jesus fez por nós? Morreu naquela cruz pelos nossos pecados. E os nossos pecados, né? E pensa, quando a gente fala pecado, a gente fala, foi só o que passou, né? Não, irmãos, quando é o pecado passado, presente, porque invariavelmente a gente pode tropeçar e errar, e futuros. Então, imagine o valor disso, né? O preço disso. Foi isso que o Senhor Jesus, ele fez por nós, né? Assim como foi pelo Manuel, uma dívida de cartão que não chega nem perto a isso, mas é uma dívida grande, né? E isso foi o que o Senhor Jesus, ele fez por nós. Através dessa obra maravilhosa da cruz, ele pagou essa dívida. Nós tínhamos essa dívida. Nós não podíamos pagar essa dívida, mas ele pagou por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Então, uma das coisas que todos nós precisamos saber, porque tem gente que realmente não tem ideia, tem gente que, assim, eu vou dizer, sem noção espiritual, né? Que ela se acha justa diante de Deus, e a própria palavra revela que diante de Deus não existe um justo sequer. Ninguém é justo diante de Deus. E a única forma de nós nos tornarmos justos diante de Deus é através do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. E esse sacrifício, ele vem envolto no perdão. Perdão da nossa dívida. Perdão dos nossos pecados. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo, se lançou na prisão até que saldasse a dívida. Você entendeu o seguinte, os valores, né?
Você está ali, que o outro devia uma quantia enorme, né? Um valor ali de 1.000 talentos, né? É uma dívida de Estado, é uma dívida de nação, não é uma dívida pequena, enquanto esse devia uma dívida de um dia de trabalho. Olha só, gente, um dia de trabalho. E ele, que recebeu o perdão daquela fortuna, daquela quantidade ali de dinheiro que ele não tinha nenhuma condição de pagar, ele é implacável. Uma pessoa que deve para ele uma quantia ínfima, sem valor, que ele poderia passar por cima daquilo ali sem qualquer problema, principalmente depois do grande perdão que ele teve. Né? Então, aqui nós temos no Manuel, vamos dar o nome do outro de Joaquim, né? O que estava devendo ali as compras que ele fez, né? O dinheiro que ele pediu emprestado para fazer as compras para o Manuel. Mas quando ele encontra ali o Joaquim, ele não tem a mesma compaixão que ele recebeu. E ele é implacável. Né? E é isso que muitas vezes tem acontecido. Quando nós perdoamos uma pessoa que nos fez uma ofensa, nós não estamos graduando se a ofensa dela foi grande ou se ela foi pequena. Não é a ofensa dela que está sendo graduada para que nós tenhamos base para liberar esse perdão. O que nós estamos graduando é a nossa ofensa que foi perdoada pelo Senhor Jesus. É a nossa ofensa. É o que Ele nos perdoou. Quando nós liberamos esse perdão, nós estamos demonstrando reconhecimento do perdão que Ele nos deu e gratidão. Uma das formas de demonstrar fé é a gratidão. É isso que a palavra está mostrando, né? A gratidão. Puxa, eu encontrei aquela pessoa, eu fui perdoado, você não me deve mais nada, está tudo certo. Né? Então, quando a pessoa se dirigir a outra para pedir o perdão, para se consertar, para reconhecer o seu erro, a atitude do cristão é jamais negar o perdão. Perdão não é dizer que você, vendo que a pessoa ainda pode fazer mal, você vai ficar pertinho dela, abraçando. Não é isso, irmãos. Mas você vai liberar aquela pessoa. Sabe, porque você já vê aqui na conclusão aqui que você não está liberando de fato só aquela pessoa. Muitas vezes você está liberando você mesmo. Porque quando aquela pessoa, ela pediu perdão, na verdade, ela já foi liberada. Independente se você vai liberar ou não esse perdão. Sabe quem é que fica presa? É aquela pessoa que não libera o perdão. É essa pessoa que vai ficar presa. É essa pessoa que vai passar a carregar uma dívida que era desnecessário que ela carregasse. É importante a gente entender isso. Lembra, a gente está falando de coisas espirituais, questões de legalidade. Então o pessoal fala, legalidade, botar salmoço, não sei onde, azeite, não sei o quê, e esquece dos detalhes sobre o perdão, sobre a justificação, a regeneração, a santificação. É estas coisas que são a legalidade espiritual. E tem gente que passa por cima disso aí e fica se apegando a coisinhas que não tem valor nenhum no mundo espiritual. Parece que a pessoa voltou para o lado de lá. Né? Não vou dizer aqui que não é o caso, mas parece que voltou. Estava do lado de lá e está com saudade das coisas que praticava do lado de lá. Não é isso, irmãos. Coisas espirituais, legalidade espiritual, estão aqui na Bíblia, estão na Palavra de Deus. É aqui que a gente busca conhecimento sobre as coisas de Deus. E a gente vai entender através dessa palavra, porque muitas pessoas que estão salvas, estão passando salvas. Não estou falando de quem não é salvo, não. Estou falando de quem está no reino de Deus, quem está na igreja invisível. E estão sofrendo muito sem necessidade, passando por grandes apertos sem necessidade. Né? Então vamos continuar para a última parte aqui da palavra. Né? Tá vendo, irmãos? Hoje está sendo rápido, hein? 31. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor.
chamando-lhe, disse: Senhor malvado, perdoei-te aquela... Senhor não, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagassem toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste, Jesus aqui completando, vos fará, se do íntimo não perdoar-te a cada um a seu irmão. Como consequência disso, né, dessa falta de perdão, a pessoa pode ir para uma situação difícil. A prisão é uma situação difícil, né? Ninguém pensa que vou ser preso, né? Vai vir 2 anjos aqui e vai me colocar numa cela, né? Uma cela. Não, não é isso. Mas às vezes a pessoa ela fica com a mágoa. Essa mágoa, esse ressentimento, essa falta de perdão, né? A pessoa às vezes fica aquela raiva que não acaba nunca. Isso a gente vê muito, né? Infelizmente a gente vê isso. Às vezes dentro da igreja, a gente está falando dentro da igreja, a gente está falando fora da igreja, está falando de pessoas que estão convertidas. Se bem que isso é bom também para quem ainda não se converteu, né? Para começar a praticar, né? Comece a praticar. E a pessoa ela fica com aquela ira, aquela raiva. Gente, isso detona a pessoa. Primeiro porque está numa ilegalidade espiritual que diz que está aprisionado. Ah, mas então quer dizer que a pessoa perdeu a sua salvação? Não. Se a pessoa é salva, não tem como ela perder a salvação. Deus não nega a si mesmo. Né? Se ele deu a palavra dele, ele não vai voltar atrás daquela palavra. Mas ela pode ter uns prejuízos, né? Em área espiritual, em área psicológica, em área emocional, em todas as áreas da sua vida por conta disso. Porque não libera o perdão, porque fica martelando aquele negócio e ainda arruma desculpa quando a pessoa vai falar com ela. Olha, gente, a pessoa vai falar com ela e pedir perdão, olha a gravidade, e ela diz que não perdoa, né? Faz aquela cara, quem está com raiva, ira, né? Chega até bocejar aquela hora aí, e a pessoa está fazendo mal para ela mesma. E depois ela vai reclamar com Deus, né? A pessoa ela não perdoa, e aí vai chorar nos pés do Senhor. Olha aí, não sou eu não, tá? É a palavra, tá? Senhor, por que aquela pessoa fez aquilo comigo e ela está prosperando? Como ela pode estar na igreja? Como ela pode servir o Senhor daquele jeito? Quer dizer, ela queria que a pessoa não se consertasse? Ela queria que a pessoa fosse para o inferno? Ela queria ver o mal da pessoa? Não pode. É claro que Deus não vai aprovar um negócio desse. Então, um coração duro. E outra questão, pode ser, então falando, Deus não volta atrás, mas pode ser que a pessoa não tenha nem entrado no reino de Deus. Pode ser que ela tenha tomado um banho lá na igreja e está ali, né, sem saber onde é que ela está. Também pode ser isso. Tá? Então, se é o caso aí, mais grave ainda. Então, ouça a palavra e se converta de verdade. Creia no Senhor Jesus. Se humilhe na presença de Deus, né? Porque o processo não foi completo, precisa ser completo. Mas essa é a grande verdade. Então, muita gente sofrendo, e não estamos falando de pessoas que estão fora da igreja, não estamos falando de pessoas que não se converteram, estamos aqui falando de pessoas que já se converteram, pessoas que estão na igreja, ou pelo menos que já deveriam ter se convertido por onde elas estão, no local que elas estão, e estão sofrendo, e ainda vão reclamar com Deus, ou então vão reclamar com o pastor, né? Vão até reclamar com o pastor que, mas eu não entendo o que está passando e tal, mas aí, às vezes o pastor está sabendo da história dela e fala assim, mas você já perdoou aquela situação, sabe? Eu não consigo. Por quê? Ele pediu perdão, mas não foi de coração. Ela determina que o perdão do outro não foi de coração. O pedido de perdão foi de coração. A palavra não diz que nós devemos liberar o perdão de coração. Ela não diz isso. Ela diz que nós devemos liberar, nós devemos perdoar de coração. A pessoa não deve pedir o perdão de coração, não é obrigada a pedir de coração, ela é obrigada a pedir o perdão. Quem vai dizer se o coração dela é sincero ou não é Deus. Você não tem como oferir isso. Nós não temos como oferir isso. Agora, nós temos como oferir o nosso coração. E nós temos como ver o que é verdade e mentira no nosso coração.
E o perdão que nós liberamos é esse que deve ser de coração. Olha a coisa contrária, viu? Pessoa dizendo que não pediu perdão de coração. Não importa. Nós devemos liberar o perdão de coração, irmãos. Eu espero que esse peso esteja saindo, né? Porque é possível, né? Então você está vendo, você aprendeu errado, alguém te ensinou errado. Não é assim. Nós devemos liberar o perdão de coração. Não é a pessoa que tem que pedir perdão para a gente, tem que pedir perdão, se é de coração ou não, é ela com Deus. Nós não temos nada com isso. Mas nós devemos liberar de coração. Não, ela está pedindo perdão, mas vai fazer de novo. Não, é com ela. Você também não vai ficar ali deixando, né, ela te massacrar. Claro que não. Né? Liberou o perdão de coração e vai ser, a palavra de Deus diz, sejam humildes, sejam simples como a pomba e prudentes como as serpentes. Então você tem que ter prudência. Crente não pode ser o Zé Bobão. Então você tem que falar isso aqui. Então você liberou o perdão, está desconfiado que a pessoa pode vir de novo que nem um escorpião. Claro que você vai tomar cuidado. Mas libera o perdão de coração. Não, perdoa, né? Sabe por que eu vou perdoar? Sabe? Não é porque eu tenho certeza que ela está pedindo perdão de coração, que ela não vai fazer mais não. Não é por isso que eu vou perdoar ela, não. Sabe por que eu vou perdoar ela? Porque o Senhor Jesus, Ele me perdoou e a dívida que eu tinha, como foi aqui o caso do Manuel que a gente viu no início, né? E o caso aí desse servo, né, que incompassivo, que não teve a mesma misericórdia do outro, o que o Senhor Jesus me perdoou é muito maior do que qualquer pessoa possa me fazer de ofensa aqui nessa terra. Não tem como, eu não tinha como pagar isso. Ele perdoou, pagou, não devo nada. Instantaneamente eu fiquei sem dever nada. Foi no momento em que eu criei naquela palavra, eu criei no Senhor Jesus, eu me arrependi dos meus pecados, eu pedi perdão, pronto, acabou tudo, não tem mais dívida. Ele rasgou tudo lá adiante, lá dos capetas, do mundo espiritual, falou, esse aqui não deve mais nada, acabou. E é isso que a gente deve fazer, irmãos. Então, eu não posso perdoar uma pessoa que me fez uma ofensa, não chega nem perto da dívida que eu tinha. Você não pode fazer isso, nós não podemos fazer isso. Então você vai continuar sofrendo, você vai continuar passando perrengue e ainda querendo achar justificativa em Deus por que você está passando por essa situação. Se Deus já te mostrou várias vezes, em várias pregações, já falou no seu pensamento, já mostrou para você, libera o perdão. É isso que você precisa fazer. Mas vai fazer, não importa, libera o perdão, acabou. Essa aqui não deve mais. Se fizer de novo, ele peça perdão e você libera de novo. Já libera antes. Né? Já libera antecipado já para você não ficar com peso. O Senhor perdoa aquela ofensa, vai para lá. E eu não quero ficar com nada disso no meu coração. Não é que você vai ficar, já falamos aqui, deixando a pessoa tripudiar em cima de você. Né? Você tem que tomar seus cuidados. Mas libera o perdão. Deixa aquilo para lá, vai, segue em frente, segue a sua vida. A palavra de Deus diz, muito mais tem Deus para nos dar do que o inimigo para vir tomar de nós. Então deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus fazer essa obra maravilhosa que muitas vezes está sendo impedida por causa de uma coisinha. Para você parece que é grande, mas não é coisinha bem pequena. Você você que não sabe. Gente, libera o perdão. Faz o teste. A palavra de Deus diz, provai e veja o quê? Que o Senhor é bom. Né? Gente dentro da família que está anos sem se falar. Gente dentro da igreja que está dividida em grupos que não se falam. O pastor tem que ficar pisando em ovos para as pessoas não correrem da igreja porque elas estão ali em grupos separados de brigar. Que isso, gente? Dentro da igreja, né? Coisa acontecendo isso. Trabalho, né? Inveja, ciúme, brigas dentro do trabalho, contenda dentro do trabalho, e entre irmãos. Entre irmãos, mesmo que não seja irmão, a pessoa libera o perdão para ela. Segue em frente, confia em Deus. Segue a sua vida. Seja um exemplo. Aonde você estiver, seja um exemplo da presença de Deus na sua vida. E muita gente sofrendo por conta desta situação. O coração amargurado, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, guardando ira. Libera o perdão. É difícil, muitas vezes é difícil. Dependendo da ofensa, não é fácil.
Mas aonde que a gente encontra graça? Aonde a gente encontra forças? Se não no Espírito Santo de Deus. Se não através da oração, através da palavra, através do Senhor Jesus. É difícil, irmão. Se fosse fácil, né? O Senhor Jesus, o mais difícil é o Senhor Jesus, né? O que ele passou, a gente não aguentava nem um terço, nem um mínimo ali, né? Um décimo daquilo ali. O mais difícil fez ele. Então, nós precisamos praticar a palavra. E hoje é essa questão do perdão que o Senhor trouxe aqui para nós através da palavra, né? Para a gente colocar. Então, o perdão, irmãos, aqui concluindo, né? É uma demonstração da gratidão, né? Gratidão e reconhecimento daquilo que Deus fez por nós através do Senhor Jesus, da obra do Senhor Jesus. E nós vamos sempre precisar da ajuda do Espírito Santo para perdoar. Essa que é a grande questão também, tá? É difícil, muitas vezes a gente tem que entrar numa situação de oração firme ali para sair aquela mágoa, tem coisas que as pessoas fazem realmente que a pessoa fica muito magoada, fica muito ressentida, não esperava, é aquela facada nas costas, é aquela ingratidão, né? É aquele golpe, e a pessoa fica realmente sentida, ela fica realmente muito magoada. Então, busca ajuda no Espírito Santo, na palavra de Deus, na oração, né? E uma das coisas que vai sempre nos ajudar a perdoar é olhar para a cruz. É olhar para aquilo que o Senhor Jesus ele fez por nós. Espero que Deus ele tenha falado ao teu coração, trazido aí um conforto, uma direção, né? E força. Eu já perdoo, mas aí a partir dessa palavra eu quero, agora estou ganhando mais força para perdoar ainda, né? Estou vendo que às vezes eu tenho uma dificuldade, então através disso aí eu ganhei mais força e vou olhar com carinho essa questão aí, dessa relutância, né, em perdoar determinadas falhas contra mim. Então, que Deus abençoe. E aí vou passar a palavra agora para o irmão Luiz, para que ele faça aí os comentários, aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo a ele, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Realmente é um tema espinhoso, né? O senhor agora no final falou coisas importantíssimas, né? Em primeiro lugar, o senhor falou da desproporcionalidade da dívida, né? Que o rei perdoou, como o senhor falou, uma dívida de Estado, de país, né? E o outro não perdoou um dia de trabalho. E isso serve como referência, né? O que Deus nos perdoou e nós não conseguimos, né, perdoar uma pessoa por uma ou outra coisa. Tem uns aspectos aí que eu gostaria de colocar. O primeiro que o senhor estou repassando, nós perdoamos as outras pessoas porque nós reconhecemos que nós fomos perdoados em muito, coisa que aquele servo não fez, como servo. Ele mesmo sendo perdoado em muito, numa grandeza enorme, ele não teve essa noção, né? Então, quando nós perdoamos, nós reconhecemos que Deus nos perdoou de coisa muito maior, que a nossa dívida era muito maior para com Deus do que aquele outro conservo para com o servo, né? Então, isso eu considero muito importante. O senhor falou que nós devemos liberar o perdão de coração. E eu acho que aí o senhor me falou, o senhor no final, falou coisas muito, muito importantes. Bom, antes o senhor falou que, isso é claro, bom, você perdoou, mas se você vê que o cara é mau caráter e tudo mais, você perdoou, sai fora, né? Se afasta, você vai se defender. O fato de você perdoá-lo não significa que o caráter daquela pessoa tenha se transformado. Não. Você dali em diante passa a se defender, se afasta. Não é lógico, evidente. Não é perdoar, não significa voltar a ser amiguinho, nada disso, ou frequentar a casa do outro. Não, não é nada disso. Isso é muito importante que o senhor disse. O problema foi o que o senhor falou, é a mágoa que fica no nosso coração. Muitas vezes o senhor falou em facada, né? Em ser traído pelas costas, uma facada pelas costas, né? Mas tem às vezes as facadas além das costas, elas entram e ferem o nosso coração.
não é? E na nossa alma. E isso é dificílimo, né? Nós temos que realmente saber separar as coisas. Muito bem, às vezes a outra coisa também, a pessoa ela pode ter te feito mal e, e Deus perdoa os pecados, mas Ele não nos livra das consequências dele, do pecado. Então, quando nós perdoamos uma pessoa que ela faz alguma coisa, que cabe reparação na justiça, você perdoa a pessoa, mas você, se eu estiver errado, o senhor depois me corrige, mas você não está abrindo mão do seu direito de ter a sua reparação. Mas você perdoa a pessoa, a reparação aqui nesse mundo. Você perdoa realmente a pessoa, né? Você tirou aquele peso, você vai buscar a sua reparação. E voltando, então, tem a questão da mágoa. Isso é muito difícil. Não é que nós tendemos, não, eu só vou perdoar a pessoa, que a pessoa ela entende assim, quando a mágoa passar, aí é que eu vou perdoar isso. Não é assim. Nós temos que perdoar e colocar diante de Deus, ajoelhado, chorando, para Ele tratar o nosso coração daquela mágoa, daquela ofensa. Nós perdoamos, mas aí tem um outro processo, que é sarar essa ferida, que é melhorar um pouco, que é tirar aquela dor de nós. Mas o perdão deve ser liberado. A pessoa te causou uma dor enorme, muito grande. Perdoe e vai tratar dessa dor com o médico dos médicos. Jesus foi transpassado pelos nossos pecados. Jesus foi traído, não é? E a traição veio através de um beijo. Então é isso que nós temos que ter em mente. O cristão, nós temos que ter uma certa coragem, não é? De viver segundo a palavra de Deus. Não é? Nós seremos atingidos? Seremos. Mas nós temos a quem correr, nós temos, que nem a criança, né? Acontece alguma coisa, ela chora e vai para o colo da mãe, nós vamos para o colo do nosso pai, não é? E é isso a mensagem que eu queria deixar. Por causa da mágoa, não deixar perdoar, não adianta. Resolve, a mágoa não vai passar, né? Você vai colocar aquilo diante de Deus. Eu costumo entender que, posso estar errado, o senhor me corrija, a pessoa fala, o tempo é um bom conselheiro. Não é isso. É um tempo se tratando com Deus. Não é? Com certeza Deus vai, e você orando com Ele, você buscando direitinho, vai te dizer, mas mesmo que fizeram você, você já fez com o outro. Deus vai começando a colocar as coisas em perspectiva, não é? E você vai ser fortemente abençoado quando você tiver a coragem de expor as suas dores, as suas mágoas diante de Deus e perdoar. Não adianta, nessa terra nós teremos aflições, mas esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós vamos vencer o mundo, não é? Então, pastor, parabéns. Foi uma grande palavra curta, não é como o senhor falou? Foi curta, mas uma palavra de uma profundidade imensa, não é? Principalmente na questão da desproporcionalidade e mostrar realmente como é a vida do verdadeiro cristão. O senhor também falou a questão de o cristão não ser um idiota. O cristão não é um idiota. O cristão é um filho de Deus, que tem um pai, que vive segundo as leis do pai, que vive segundo os caminhos do pai. E isso é muito importante. E dificuldades nós vamos ter, mágoas, decepções nós vamos ter. Eu me lembro que eu tenho um colega que eu vejo, deprimente. Outro dia,
o que eu vou dizer. Eu estava em outro estado e recebi uma bolsa do CREA, eu sou engenheiro, porque iria haver estava acontecendo uma conferência, um congresso de peritos, de profissionais da área da engenharia legal, da área de perícias. E esse colega que eu conheço, ele é metido em coisas horrorosas, ele já cometeu crimes. E eu ficava muito em cima dele, enchia o saco dele no início, e um dia Deus falou comigo, mas quem condena esse seu colega aí sou eu, não você. Não tem que fazer nada, eu entendi. E dói quando eu estava lá, nós tínhamos direito a essa bolsa, e ele ficou com essa bolsa, mesmo não fazendo nenhum laudo, não vivendo na área da engenharia legal, tirando o lugar de um colega nosso, que poderia legitimamente ter direito a essa bolsa, só que, infelizmente, por questões políticas lá dentro do CREA, ele foi beneficiado com essa bolsa. O que é o mundo? O mundo é injusto. Nós vamos passar por injustiças, nós seremos perseguidos. Mas nós temos que viver colados em Deus, abraçados à palavra, buscando, conversando, congregando, vindo ao culto, chorando diante de Deus. Não é? Então, pastor, parabéns, é um tema espinhoso. É muito fácil, na hora que acontece a agressão, é muito difícil. A pessoa perdoa chorando. Então, é um tema muito difícil e tão poucas palavras, não? Tema espinhoso que toca profundo nas nossas emoções, e as nossas emoções são alteradas pelo pecado, não é? Até você realmente aquilo se dissipar dentro de você demora muito. Isso você tratando com Deus, não é? Então é isso, pastor. Se eu comentei alguma coisa aí que não esteja correta, o senhor, por favor, corrija. E que Deus abençoe o senhor, o seu ministério. Ele continue concedendo ao Senhor inspiração através do Espírito Santo para trazer palavras como essas. Porque são palavras que tratam da nossa vida, do nosso cotidiano, e não palavras de como ficar rico segundo os mandamentos tais e tais e tais. Não. São palavras do nosso dia a dia. São palavras que nos fazem crescer como cristãos. Então, Deus abençoe o Senhor, a sua vida e tudo, a sua família, e tudo que aprove a Ele, que o Senhor cuidasse dessa terra, pastor. Obrigado. Amém, obrigado, irmão Luiz, muito obrigado. Só fazer uma colocação, uma coisa importante, que perdão e justiça, né? São coisas que precisam ser levadas em conta, que quando a pessoa, agora eu vou falar a pessoa que pede perdão, né? A pessoa que pede perdão, ela já tem que vir com uma reparação, né? Na perdão tem que ter reparação. Por exemplo, se eu fui lá e roubei a galinha do vizinho, peço perdão com a galinha debaixo do braço, tem até na lei tinha que dar 20% a mais, se não me engano, 20% a mais para compensar aquilo ali. Então, claro que algumas coisas não vai libera o perdão, a mágoa do coração saiu. Mas se tiver que fazer uma reparação, a gente viu naquela pregação de 1 Coríntios 6, que entre irmãos vai levar a igreja e a igreja vai, né, fazer ali a mediação e resolver a questão, né? Senão, vai para onde de direito, entendeu? Mas com o coração, tá? Sem mágoa, tá, irmãos? Sem ressentimento. Eu vou apenas brigar por uma coisa que é legal, né? Eu vou ali buscar uma coisa que é um direito meu, né? Então, ninguém está dizendo para você abrir mão da sua herança, abrir mão dos seus direitos, ninguém está falando isso aqui não, tá? É isso não, tá? Ele está falando, perdão, questão daquela mágoa, aquele ressentimento, aquela do que gente morre com isso no coração, gente que leva isso com a vida inteira, né? Então, o irmão Luiz falou muito bem, o tempo não adianta nada, né, nessas questões aí, porque a pessoa passa uma vida inteira com a mágoa do outro, ressentimento, marido que não fala com a mulher que não fala com o marido a vida inteira por causa de uma coisa que aconteceu 30, 40 anos atrás e a pessoa não perdoa de jeito nenhum e passa uma vida de sofrimento. Mas é isso mesmo.
a questão é espinhosa, né? Se Deus quiser, a gente vai ter mais oportunidade aí em muito tempo de falar sobre isso, mas é uma coisa que nós precisamos praticar, a igreja realmente ela precisa praticar. E podemos até praticar agora, né? Porque vai para a oração, né? E nessa oração talvez aí algumas pessoas queiram conversar com Deus sobre isso também, né? Na questão espiritual, a gente coloca em primeiro lugar as coisas espirituais, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas elas serão acrescentadas. Então talvez aí seja uma oportunidade a pessoa tratar isso com Deus também, né? Tem que ver essa questão. Mas outras coisas espirituais e aquilo que você necessita aqui nessa terra, as suas necessidades, né? Talvez você seja uma pessoa que está precisando aí, está sem uma fonte de renda e está precisando que Deus te dê uma fonte de renda, ou aumente a sua fonte de renda para que você possa arcar com os seus compromissos, com o seu sustento da sua família. Talvez o problema de saúde, né? Talvez passando problema conjugal, problema familiar, problemas com a justiça, né? Não sei, cada um sabe qual é a situação, qual é o problema que está vivendo aí. Você está sendo injustiçado em alguma situação, coloca diante de Deus. Ninguém está dizendo aqui para você não abrir mão dos seus direitos. Então você deve sim buscar os seus direitos, aquilo que é certo. Mas não busque com mágoa nem ressentimento do coração. Libera o perdão e vai atrás da justiça. Aí é diferente, né? Perdão e justiça são coisas que tem que ter uma balança aí para ninguém sair prejudicado. Então o irmão Luiz ele vai então nesse momento fazer uma oração de intercessão geral, né? Vai colocar diante de Deus aquilo que o Espírito Santo estiver colocando no seu coração, cada um vai fazer a sua oração também, nós estaremos aqui concordando com todos em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, então, está com a palavra e oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos levar os nossos pensamentos, né, como diz o pastor Aguilar, né, ao trono da graça. Né, é isso aí, é o trono da graça mesmo. Ao trono. Nós somos felizes por isso, né? Nós somos salvos, nós somos filhos do Deus Altíssimo, né? A eternidade, né, está aí para nós, né? Vamos morrer, mas a eternidade está aí para nós. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, te agradecemos pela palavra ministrada pelo pastor Aguilar, uma palavra que toca muito nas emoções, nossas emoções, mágoas, ressentimentos. Então, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela palavra que foi ministrada e queremos colocar agora diante de Ti, como está lá em Filipenses, no capítulo 4, como Paulo colocou, que nós colocássemos diante de Ti as nossas mágoas, os nossos sofrimentos, as nossas necessidades, as nossas angústias. Então, Senhor, estamos colocando diante de Ti as nossas necessidades, as nossas frustrações, os nossos sonhos, tudo que nós entendemos, que nós precisamos para viver melhor um pouco nessa terra, para sermos mais saudáveis emocionalmente. Então, em nome de Jesus, nós não sabemos o que um está precisando, o que a necessidade de um ou outro, mas o Senhor sabe, Tu sabes. Então eu quero lhe pedir, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga respostas, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade, e no seu tempo também. E enquanto esperamos, seja o Senhor a trabalhar em nossos corações, seja o Senhor a nos conceder realmente que nós possamos abrir os nossos corações para as Tuas respostas. Muitas vezes, o esperar por uma resposta nos mostra que nós não precisamos daquela resposta. Em outras palavras, aquele pedido que nós fizemos não é realmente um pedido que seria bom para nós. Então, que o Senhor nos conceda humildade quando o Senhor nos revelar que aquele pedido é bom ou não, que nós tenhamos a coragem, a dignidade, a humildade de aceitar aquilo.
e não deixar a vaidade ou a teimosia dominar os nossos corações. Em nome de Jesus, isso é o que eu te peço. O Senhor abençoe a nós, as nossas famílias e a todos que estarão aqui nos ouvindo mais tarde em outras redes sociais. Eu quero também, meu Deus, colocar diante de Ti o nosso Brasil, pedir que o Senhor livre o Brasil de ideologias nefastas. Eu quero lhe pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor livre o Brasil do caos jurídico, do caos financeiro, do caos econômico, do caos social. Eu quero lhe pedir, meu Deus, que o Senhor abençoe os campos, as indústrias, o comércio e a prestação de serviço. Que o Senhor alcance o coração dos nossos representantes legais, para que eles votem leis que realmente venham a nos beneficiar e não a beneficiar a si próprios. Que eles entendam que estão lá para nos servir e não para se servir de nós. Eles estão lá para nos proporcionarem uma vida mansa e tranquila nessa terra. E fora disso, estão pecando e irão se entender com Deus. Eu quero te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor livre o Brasil da fome e da miséria, que o Senhor proteja e guarde todas as pessoas que vão aos presídios, que vão aos hospitais, que vão a outros países para levar o Evangelho de Jesus Cristo, para levar a liberdade que é em Cristo Jesus. Por fim, meu Deus, eu peço que o Senhor guarde e proteja o Estado de Israel, principalmente nesse momento, que está passando por uma guerra e está sendo muito atacado. Eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, por mais esse culto, que o Senhor nos conceda uma semana abençoada, que possamos meditar no que foi aqui pregado, orientado pelo Teu Espírito Santo. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade que Ele nos deu aqui. Estamos reunidos no nome dEle para louvar, adorar esse Deus maravilhoso e também ouvir a palavra dEle, sermos tratados pela palavra do Senhor, né? E só mais uma vez lembrando aos irmãos que no próximo domingo nós teremos aí a Santa Ceia do Senhor. Bem, então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua presença para agradecer por essa oportunidade de louvar, adorar, agradecer o Teu nome, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco hoje, tratou os nossos corações. Muito obrigado, meu Deus, obrigado pela semana abençoada que o Senhor nos concedeu, em nome do Senhor Jesus. E nós queremos também, meu Deus, colocar diante do Senhor esta semana cada vida, cada alma, cada pessoa que está participando agora desta oração. Meu Deus, visita agora para essa vida, visita essa casa, essa família. Seja o Senhor concedendo a todos para uma semana muito abençoada na Tua presença. Guarda, protege, livra de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor abençoar cada área de suas vidas, suprindo, ó Deus, a cada uma de suas necessidades, segundo a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, segundo a Tua soberania, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, meu Deus, ao término deste culto, leva todos aos seus destinos de segurança, livra de todos os males e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem. Sim, meu Deus, eu concordo com a oração que o Luiz fez agora, que o Thomas fez, a oração que cada irmão, cada irmã, cada vida colocou diante do Senhor. Seja o Senhor, meu Deus, a trazer uma resposta a cada um, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Abençoa, meu Deus, a Tua igreja, abençoa, meu Deus, o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai.
Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá em nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. A igreja diz amém. Glória ao Senhor Jesus. Fique bem, né? Tenha um excelente restante de domingo, né? Uma semana debaixo da proteção das bênçãos do Senhor. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.